Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia rompendo de fé, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, do qual anunciamos a verdade, da qual não são meramente palavras, mas são palavras na presença do Senhor, porque Deus nos atrai até Cristo, enviando o seu Santo Espírito, e Cristo é aquele que revela o Pai. A Bíblia diz que homens de fé falaram face a face com Deus, mas a Bíblia nos diz também que ninguém nunca viu a face de Deus, senão por aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo. É Cristo o ungido na antiga aliança e Jesus, o Verbo que se fez carne, o Filho do homem, a natureza divina gerado, concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente, do qual nós também estamos com a oportunidade de falar face a face com aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, do qual ele disse até os profetas, até João Batista foi o maior, mas de agora em diante vereis os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. De agora em diante, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a unidade da fé, aquela que anuncia o Evangelho, aquela que foge de toda vã filosofia, doutrina meramente humana, impossível de salvar aqueles que assim o seguem. Por isso, vem a ira de Deus atualmente através da ira do Cordeiro, devido os filhos da desobediência por perseverarem segundo a lei, né? Porque temos que operar segundo a fé opera em nós, porque a fé é participante do início ao fim. Assim como Moisés, pela fé, crendo naquele chamado da qual Deus lhe atribuiu e concedeu, também concedendo a Arão para que pudesse lhe ajudar, ele falava face a face com Deus para que reportasse aquele povo e para que viessem a se arrepender dos seus ídolos, dos seus deuses e reconhecer somente ao único Deus Altíssimo. Mas aquele povo vivia murmurando por conta de comida, bebida. A Bíblia diz que mesmo depois que ali Deus concede o grande livramento, os livrando do Egito, abrindo aquele mar sobre eles passando a seco e aquele mar fechando sobre os soldados de Faraó. Mesmo com aquele grande livramento, a Bíblia diz que o vulgo estava entre eles e os influenciaram a murmurar contra Deus, onde a Bíblia diz: o meu povo cometeu dois crimes. Rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram suas cisternas rachadas, da qual não retém água. Assim como Moisés ali em Meribá foi induzido por por ferir a rocha, ao invés de falar a rocha como foi-lhe instruído, ele usou da autoridade que Deus havia lhe concedido e segundo a desobediência, porque não utilizou segundo a palavra de Deus, e por isso ele viu a terra prometida de longe. Temos que estar vigilantes para estar sempre acatando as advertências do Espírito Santo. O temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, para que se alcance essa sabedoria do alto. Para que quando se morre na cruz pelos pecados, nova criatura e só traz à tona aquilo que é edificante para o corpo. Já não se utiliza como outrora, segundo as atitudes que nada edificam. Temos que perseverar com um coração puro e sincero, na retidão, na integridade, como
o novo nascimento através do Espírito, desejando uma criança, a Bíblia diz, sejais puros como as crianças, né? Mas em relação ao mal, estejais vigilantes, prudentes, né? Porque muitos são os que os seus pés apressam para o mal, andam ligeiro para aquilo que é maléfico e acaba trazendo consequências para suas vidas. Temos que andar sempre segundo a benevolência, né? Temos que ser prudentes, temos que ser sensatos, temos que ter o temor, do qual é o princípio da sabedoria, do qual se alcança um entendimento do alto para desviar do mal. Porque ninguém se consegue por si mesmo, e após estar experimentando o leite puro, o alimento puro espiritual, temos que ter o desejo, temos que ter através tanto de ouvir como praticar as verdades que ele nos ensina, alcançar um alimento sólido, do qual está relacionado com a maturidade. Temos que alcançar esta maturidade através de Cristo Jesus. Assim como Moisés recebeu a sabedoria e a sua face a iluminava, assim temos que receber sempre esta sabedoria do alto a cada dia mais e através do exercício constante da fé, porque não pode ser somente ouvinte, tem que ser ouvinte e praticante. Quando se pratica essas verdades, a cada dia se alcança uma estatura mediana da plenitude de Cristo, aquele que nos ensina do Pai, aquele que nos utiliza com graça e com sabedoria, tanto nas palavras que ele nos utiliza com graça e com sabedoria para exortar mutuamente, para perseverarmos segundo a sua vigilância, como também através das atitudes que o Espírito nos ensina a produzir aquilo que é edificante, atitudes das quais Deus nos conhece e nos concede perseverar, sempre segundo aquilo que ele lhe agrada, porque já dizia o profeta Samuel ao rei Saul, destituído da glória de Deus: muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão do coração. E para nós, Jesus sempre nos ensina, muito melhor do que ofertar, muito melhor obedecer do que sacrificar, né? Não existe sacrifício agradável às narinas de Deus se não for pela devida obediência. Por isso temos que estar sempre obedientes à palavra do Senhor, diligentes, como a Bíblia nos diz em relação ao servo prudente que cava a areia e edifica a sua casa sobre a rocha, e vem a tempestade e ela fica firme, porque está solidificada segundo o alicerce que já foi lançado, o Evangelho. Mas o insensato é aquele que constrói a sua casa sobre a areia, e quando vem a força das águas, grande é a queda e a ruína daquela casa, porque ninguém se produz as atitudes por si mesmo, somente através da orientação, da direção do Espírito Santo, somente através do Evangelho, do qual somos ministros de uma nova aliança. E temos que exercitar constantemente os ensinos, aquilo que ele nos diz, porque se assim não proceder, fica à beira do caminho, não alcança a direção. Temos que perseverar. A Bíblia nos dá o exemplo de sermos bons atletas em Cristo Jesus, porque um atleta ele está condicionado a exercícios físicos o ano todo, para se submeter a uma prova, e depois ali de aprovado recebe meramente uma medalha, um troféu,
e para que se cumpra também a prova e que alcance, não são todos. E quando se ganha a prova, foi resultado de que seguiu os regulamentos. Assim, é nós que, através dos exercícios constantes, segundo a fé opera em nós, manejando bem a palavra da verdade, somos aprovados com um caráter forjado, do qual manejamos bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, e bem melhor do que os atletas, alcançamos algo que é eterno e não simplesmente um troféu, uma medalha que é simbólico, mas alcançamos a coroa da vida. Ainda temos os dias longos e prolongados aqui na Terra, os dias vão bens e longos, devido à obediência, quando assim perseveramos, porque isso traz consequências agradáveis diante de Deus, que Jesus morreu por nós e levou por si as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados, restaurados. Ele nos livra do tentador. O seu espírito está pronto e preparado para toda boa obra. Ele já venceu todos os obstáculos por nós. Ele é aquele que, quando ouvimos as advertências do seu espírito, ele nos ensina a sermos vencedores em Cristo Jesus, a alcançar a salvação, a vida eterna, a alcançar o direcionamento para as nossas vidas, para não se envolver e ser influenciado pelas trevas, para aqueles que estão na cegueira. Pelo contrário, nós temos que ser luz para influenciar aqueles que estão nas trevas, ao invés de ser influenciados segundo as suas más atitudes, das quais Deus abomina, Deus reprova. Temos que estar vigilantes, assim como Deus determinou que Moisés perseverasse para libertar aquele grande povo, e ele ouvia a voz de Deus. Temos que buscar essa sabedoria, temos que ser luz, como ele nos ensina. Temos que tirar a trave do olho para depois remover o cisco no olho do irmão. Como ele diz: hipócrita, por que não removeis a trave do vosso olho para depois remover o cisco do olho do irmão? Porque somos guias de cegos. Temos que estar com os olhos na luz, não podemos ter nada de treva em nós para alcançar aqueles que estão na escuridão, para que aqueles que estão com a alma contaminada, para aqueles que estão com a alma segundo o padrão deste mundo, venham a ser libertos, venham a ser restaurados, venham conhecer a verdade, da qual a verdade que é viva e eficaz, que pode libertar, curar, para aqueles que estão segundo a maldição, venham alcançar as bênçãos do Senhor através nas regiões celestiais, através de Cristo, porque ele diz: a sua habitação é celestial, o mais alto do trono. Mas para aqueles que, ele disse, aqueles que estão com o coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. Assim devemos anunciar essa verdade para que aqueles que ainda não têm o Santo Espírito, o Espírito Santo, que tenham somente o fôlego de vida, o pneuma, venham receber através da verdade em seus corações esta palavra, para que busquem a vontade de conhecer a Cristo, de se arrepender dos seus maus caminhos, de se arrepender dos seus muitos pecados. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, que quando se alcança essa verdade, uma multidão de pecados lhes são perdoados. E as atitudes já não são mais como outrora, já se alcança a iluminação, já se vive desviando do mal, buscando o entendimento do alto, do qual se desvia do mal.
E assim, em mais um dia, buscai esse entendimento do alto para constantemente estar sendo renovados, desviando do mal, andando em retidão, em integridade, em sinceridade, porque é a única forma de alcançarmos a eternidade. O fim é temer a Deus, a Cristo, né, e alcance o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, conforme ele nos falou na primeira mensagem de hoje. E em mais um dia perseverai, desviando do mal, andando em retidão, com o coração puro, reto, íntegro, sincero, deixando com que o amor que ele tem por nós, o zelo que ele tem por nós, venha penetrar no íntimo do coração e assim deixar com que a chama venha arder em nossos corações, para que do interior venha a nossa face o brilho, venha a nossa face o zelo que ele tem para conosco, porque a purificação e santificação, enquanto há tempo, é do interior para fora. Quando estamos segundo a purificação e santificação da sua palavra, há, os nossos olhos são luz, são candeias, para os nossos caminhos, primeiramente para a salvação da nossa alma e depois para dar um bom testemunho para aqueles que ainda não conhecem essas verdades, e através do bom testemunho eles passam a vir até Cristo, e depois de conhecerem a Cristo, passam a dar testemunho e atraindo a outras almas. Esta é a verdadeira forma do Evangelho que gera os irmãos na fé, os que eram rejeitados, humilhados, que estavam segundo o padrão deste mundo, e agora ele nos adota como filhos adotivos, como irmãos e filhos por adoção em Deus. E ele é aquele que cuida de nós, ele é aquele que nos sustenta dia após dia. E assim perseverai em, em mais um dia que se está para se inicializar. E nós te agradecemos, Jesus, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Até aqui nos concedeu a sabedoria, o Senhor que revela a imagem, a glória do Deus vivo. Graças ao direcionamento do seu Santo Espírito, até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui nos direcionou para andarmos segundo as atitudes agradáveis às narinas do Deus Altíssimo, do qual a Bíblia diz que as nossas súplicas e orações exalam com um bom perfume em Cristo. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.